Fala, querido, meu consagrado, amigo, companheiro de farda, minha irmã, companheira de farda, saudações alvinegras. Mais uma vez estamos aqui no Antenado Glorioso. Sou Bruno, estou aqui com vocês. Mais uma vez, desculpa, né, por nesses últimos dias ter estado ausente, né, alguns problemas pessoais, trabalho, enfim, mas agora voltando aos pouquinhos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, lá vem os destaques. Botafogo pagou 800 mil pelo volante Thiaguinho. Lembra dele, torcida alvinegra? 900 mil com renovação do Benevenuto. 1 milhão com Marcos Leite. Balanço do Botafogo mostra irregularidades. O Botafogo divulgou na noite desta sexta-feira um balanço financeiro referente ao ano de 2020. Além da dívida total ultrapassada a casa dos seus 1 bilhão, vou repetir, 1 bilhão de reais, o extenso documento mostra uma série de incongruências nos gastos com comissionamento e intermediação de atletas. Já viu que o buraco é mais embaixo. Entre eles estão 928 mil gastos com Abril Pro Intermediação Esportiva Limitada, referente à intermediação da renovação de contrato do zagueiro Marcelo Benevenuto, por exemplo, no mês de maio. No maio passado. Ou também 1,70 milhão a empresa do intermediário do Marcos Leite, pelas contratações de Honda, 300 mil reais, e de Calu, aproximadamente de 772 mil reais. Ainda também gastos relatados com a comissão nas contratações de Danilo Barcelos, 210 mil, Cícero, 365 mil e Barrandegui, 160 mil. Por exemplo, os 2 primeiros atletas já deixaram o clube. O terceiro segue com o contrato, porém não está nos planos para a temporada. Além disso, o balanço lembra que o Glorioso teve que pagar exatamente 1.363.000 reais ao Cusco FC do Peru, referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA pela contratação de Lecaros, que também está fora dos planos da comissão técnica para a Série B. Em um outro absurdo, o balanço revela que o Botafogo pagou incríveis 840 mil, referente ao empréstimo do volante Thiaguinho ao Corinthians. O mesmo foi devolvido e fez 7 jogos com a camisa do Glorioso em 2020. Meus senhores, pasmem, o buraco é mais embaixo. O que vocês acham? Esse déficit, né? Esse rombo da diretoria anterior. Eita! Durma-se com esse barulho. Vamos lá. Botafogo vendeu Caio Alexandre por 13 milhões de reais. O volante teve bônus de aproximadamente 2.350.000 reais. O balanço de 2020, divulgado pelo Botafogo nessa última sexta-feira, trouxe também detalhes de algumas negociações envolvidas já nesse ano de 2021.
e mostra que o volante Caio Alexandre recebeu um bônus de R$ 2.350.000 na venda para o Vancouver Whitecaps, que disputa a Major League Soccer. A transferência foi pelo valor de $2.375.000. Vou repetir, $2.375.000.000. Convertido para o real, cerca de 13.100.000 na conversão. O Botafogo ficou com 70% desse valor, equivalente a 9.200.000. Já que teve 10%, teve que pagar 10%, que corresponde a 1.310.000, a empresa M3 Eventos, referente à intermediação, e 20% ao Caio Alexandre. O documento também detalha a negociação que levou o atacante Pedro Raul ao Kashiwa Reysol do Japão. O valor da transferência, melhor dizendo, foi de $2.090.000, que é equivalente a R$11.100.000. Mas o Vitória de Guimarães, de Portugal, ficou com 30%. Houve ainda pagamento de comissões a duas empresas, MMB Esportes, de R$930.000, e aquela que eu tinha falado no começo, a BioPro, de R$1.100.000. Assim, Glorioso ficou com um pouco mais da metade, que corresponde a 51,63%, cerca de R$6.400.000. Já na venda do volante João Paulo ao Seattle Sounders dos Estados Unidos, o Glorioso teve que pagar 40% ao Santa Cruz de Recife, que corresponde à fração, dos direitos econômicos, e 10% de comissionamento. Assim, o Alvinegro recebeu a bagatela de $500.000, que corresponde a $2.620.000 pelos 50% do valor. Ai, papai do céu. Se segura aí, torcida. Isso tudo aí que eu estou levantando aí é da diretoria passada, que fez a baita de uma cagada. As baitas cagadas que eles fizeram. Bom, tirando disso também, mais um destaque, que vale ressaltar, que aleluia, que essa atual diretoria recebeu as torcidas organizadas. Para quem não sabe, eu faço parte da torcida da Folgada, Então, graças a Deus, receberam, Então, aqui, Botafogo abre negociação por um atacante de velocidade e busca pacotão de reforços. Isso foi um pedido há muito tempo que a torcida do Botafogo vem fazendo. Então vamos lá à nota. Em uma reunião com as torcidas organizadas na última quinta-feira, a diretoria do Botafogo prometeu a contratação de um volante, um meia e um centroavante. Não adianta prometer, é cumprir. O site UOL informa que neste sábado que o clube abriu negociação também por um atacante de velocidade. O objetivo é ter um pacotão de reforços. Os volantes cotados são André do Fluminense, Luiz Orrama, do Mirassol, e para o ataque, o nome avaliado do jogador, do clube da Série A,
com poucas oportunidades. A conversa está em estágio inicial, mas pode avançar, pois há interesse mútuo. Em relação ao Anselmo Ramon, lembra de muitas das vezes que eu vinha comentando aqui no canal sobre ele? Pois então, em relação ao centroavante Anselmo Ramon, segue no radar. O Botafogo chegou a acertar com o jogador, mas faltou pouco, né? O acordo com a Chapecoense, que pede uma multa rescisória de apenas R$ 1 milhão para liberá-lo. Outras posições em que o Botafogo pode buscar como reforços são da lateral direita, que é necessária, e a de zagueiro. Mas aí, torcida, o que vocês acham? Botafogo você está prometendo, e nada de promessa, e nada de cumprimento. Tá virando política? Pô, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Será que eu vou ter que dar essa patada nessa diretoria do Botafogo? Acho que eles acordarem, né? Pelo amor de Deus. Balanço aponta que o Botafogo tem 70% dos direitos econômicos de Matheus Nascimento. Veja outros números. A joia com multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 325 milhões para o exterior e 150 milhões para clubes brasileiros. Matheus Nascimento tem apenas 70% dos direitos econômicos ligados ao Botafogo. É o que mostra o balanço divulgado pelo clube nesta última sexta-feira, o primeiro no qual consta que o centroavante assinou o contrato profissional em 2020. O número gerou estranhamento e questionamento entre os torcedores nas redes sociais por ser um jogador de cria da base do clube. Os outros 30% estão divididos entre Trops e a família do atleta, de acordo com o canal do TF. Eita! Outros nomes que chamam a atenção são que o Botafogo tinha ao fim de 2020. 80% dos direitos econômicos de Lecaros, 25% de Cezinha, 20% de Davi Araújo, 15% de Kevin, e 0% de Luiz Otávio e de Romildo. Em relação ao Canu, são 60%. Então, o Canu tem 60% aí de direitos, né, sobre o jogador. O Botafogo ainda tem um percentual de jogadores que estão em outros clubes, tais como 15% de Alex Santana, 30% de Ezequiel, 40% de Gustavo Bochecha, 30% de Igor Rabelo, 10% de Leandro Carvalho, 5% de Luiz Henrique, 45% de Sassá, 10% do Rodrigo Lindoso e 10% de Vinícius Tanque. Em uma futura negociação, pelo menos o Botafogo já vai receber qualquer negociação futura. Menos mal. Olha a próxima manchete. Ex-presidente Montenegro perdoa a dívida de mais de 8 milhões com o Botafogo. Voltando, o balanço financeiro do Botafogo, divulgado pelo clube na última sexta-feira, mostra o valor da dívida referente às pessoas físicas diminuíram de 2019 para 2020. Muito disto se deve a Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, né,
que perdoou o Glorioso de uma dívida de uma quantia acima de 8 milhões. O portal do Lance apurou que o ex-presidente perdoou uma dívida de 8.234.000, como constava no balanço divulgado no ano passado. Agora o Botafogo não deve nada à pessoa física de Carlos Augusto Montenegro. Que alívio. Não deve mais nada. Glória a Deus. É menos uma dívida na praça. E aqui, essa notícia aqui, essas duas próximas que eu vou falar, são referentes ao jogo de domingo contra o Nova Iguaçu. Botafogo deverá ter o retorno de Matheus Friso ao time titular. Ricardinho sofreu um trauma no tornozelo direito e com isso desfalcará o Botafogo neste domingo contra o Nova Iguaçu pela semifinal da Taça Rio. A tendência é que Matheus Friso seja o seu substituto para o seu duelo no Nilton Santos. Rickson, cujo contrato está se encerrando, também deve seguir entre os 11 titulares do técnico Marcelo Chamusca. Então, torcida, prepare caneta e papel aí para anotar a escalação. Então, vamos lá. Possível escalação. Com isso, o Glorioso deverá entrar em campo com Douglas Borges, Jonathan, Cano, Souza e PV, Rickson, Friso e Pedro Castro, Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento. O que podemos esperar desse time? Deixe nos seus comentários aqui. E para fechar, liberado pelo Departamento Médico do Botafogo, Diego Cavalieri não é relacionado para o duelo de Nova Iguaçu. E Hugo, lateral esquerdo, desce para o sub-20. Recuperado de uma lesão no calcâneo e liberado para atuar, o goleiro Diego Cavalieri não foi relacionado pelo Botafogo para o confronto contra o Nova Iguaçu, neste domingo, pelas semifinais da Taça Rio. A informação é do repórter Thiago Veras, da Super Rádio Tupi. Com isso, Cavalieri não atua há mais de 3 meses, desde o jogo contra o Palmeiras, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Com um dos salários mais altos do elenco, o jogador tem contrato até o final do ano, em dezembro, pelo Glorioso, e chegou a receber uma sondagem do São José Earthquakes dos Estados Unidos. Quem também está recuperando é o lateral esquerdo Hugo, titular na reta final do Brasileirão e nas 2 primeiras rodadas do Carioca. O jogador vinha sendo desfalque por conta de uma lesão na coxa esquerda. Hugo desceu para o sub-20, que na próxima quarta-feira enfrenta o São José do Rio Grande do Sul pela Copa do Brasil na categoria. E aí, torcida? Diego Cavalieri de volta. Botafogo já tem Douglas Borges, que é titular absoluto. Tem Diego Loureiro, Gatito voltando e o Cavalieri. E agora? O que fazer? A vaga do Douglas Borges, para mim, é titular absoluto. O Gatito volta sim, mas no banco, não como titular. Diego Loureiro, aí seria a terceira opção. Cavalieri pode mandar para o olho da rua. Obrigado. Jogou bem.
Algumas das vezes deu uma de vagalume, né? Brilhava em um jogo e outro não, mas teve muita força de vontade. Mas enfim, torcida, esse é o panorama de notícias do nosso glorioso. Então, mais uma vez, obrigado a todos, né? Compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o comentário, né? Se inscreva, porque aqui de lei, aqui o torcedor tem voz, o torcedor tem vez e é respeitado, sempre. Então, obrigado a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, bom início de semana, tamo junto. Avante Botafogo, força Botafogo, folgada eterna, o São vive. Fui!